Olá, pessoas. Mais uma semana do seu Política e Cotidiano, esse programa que se presta a falar sobre a política que mexe com a sua vida. E hoje eu tenho uma honra de receber uma das figuras talvez mais longevas da política goiana, que teve 2 mandatos como deputado estadual, teve 5 mandatos como deputado federal, fundou um partido e presidiu esse partido por vários anos, é professor, então já tem moral comigo, né? Porque quem sabe, quem gosta de professor mesmo, e conhece muito bem os meandros da política, não só regional, mas nacional. É o professor Vilmar Rocha. Professor, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma satisfação recebê-lo aqui nos nossos estúdios. E eu já começo perguntando uma coisa que eu tenho certeza que muita gente quer saber. Por onde andava o professor Vilmar Rocha? Onde o senhor está, de fato, militando agora para além da Universidade Federal de Goiás? Pois é. Muito obrigado, Marco Marinho, pelo convite para vir aqui na PUC TV, no seu programa. Eu continuo do meu escritório de advocacia, eu advogo, eu tenho uma advocacia seletiva, eu tenho poucas causas boas, grandes, eu advogo. Mas a minha paixão mesmo é o magistério. Hoje eu dei aula na Universidade Federal de Goiás, das 10 às 11 horas. Eu já não estou mais, não tenho vínculo lá, mas eu sou professor voluntário. Lá tem um título de quem já foi professor da universidade há muitos anos. Eles dão título de professor sênior e eu tenho um contrato para dar aula lá, gratuita, como voluntário, que me dá enorme prazer. Mas eu continuo ativo na política. Mesmo no momento sem mandato, eu continuo falando, escrevendo, ouvindo, articulando, influenciando. Então, eu continuo ativo na política, mesmo sem mandato. Professor, a sua articulação, a gente que está o tempo todo acompanhando, ela é muito clara, né? Com certeza, por nossa audiência, talvez que não esteja tão envolvida no processo como a gente está, possa perceber assim, mas onde o professor Vilmar está direcionando? E aí eu tenho uma outra questão que para a gente é muito importante. O senhor tem uma carreira muito longeva na política, né? Ainda mais, por enquanto, o senhor sem mandato, mas influenciando nos processos de bastidor, como sempre influenciou. Como é que foi essa transformação na sua perspectiva da política brasileira, professor? Porque o senhor teve mandato em várias épocas que a coisa foi se transformando. E hoje a gente vê, inclusive, na CPI das Bets, senador tirando selfie com pessoa que é depoente. Como é que o senhor está enxergando essa transformação? Olha, eu vou ser franco. A qualidade do debate político e a qualidade dos representantes caiu muito. Está muito ruim. Por exemplo, nesse caso da CPI das Bets, olha, no Senado da República, foi uma vergonha. A moça que foi lá, a influenciadora, Virgínia, ela não foi como investigada, ela foi como testemunha para esclarecer a questão das bets. Qual foi a contribuição, o que ela, na sua presença lá, agregou na investigação? Nada. A não ser as coisas, o brilharesco da imagem, as jogadas de marketing, só isso. Ora, isso não é palco, o Senado da República não é palco para esse tipo de coisa tão superficial. Então piorou demais a qualidade da política e no Senado tem mais um problema, Marcos. As pessoas não sabem, no fundo, qual é o papel do Senado. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. O papel do Senado é muito mais importante do que a Câmara. Por quê? O Senado pode fazer tudo que a Câmara faz. Projeto de lei, iniciativa, discussão. Mas tem determinados assuntos que só o Senado pode tratar, como, por exemplo, a política externa. É lá que se aprova os embaixadores. A questão dos tribunais superiores, o controle é do Senado. Então, as pessoas não avaliam isso e
têm sido eleitos gente muito desqualificada politicamente. Não falo nada da vida pessoal, eu respeito, mas politicamente desqualificadas. Professor, eu até acho bacana para a nossa audiência entender essa perspectiva em relação à importância do Senado, ela tem que ser tão analisada de maneira diferente, porque é o único mandato de 8 anos. Justamente 8 anos, na lógica de se manter uma estabilidade no processo de poder, não é isso? Exatamente isso. E outra coisa, o Senado é da República. As grandes coisas da organização, institucionais, do Estado, é o Senado que trata das coisas mais relevantes da política nacional. E, no entanto, as pessoas votam como se estivesse votando num deputado federal. Não é que o senador seja melhor do que o Senado. Cada um tem um papel institucional. A Constituição prevê lá a competência do Senado e da Câmara. A competência do Senado é muito maior. Agora, eu fico preocupado que a gente não vê assim muito no cenário da política brasileira e da política goiana de melhorar a qualidade da representação. Porque agora os deputados federais e senadores são muito empoderados com as emendas. Na minha época, que eu era deputado federal, tinha emendas. Só que era 10 vezes menor o valor que é hoje, ou mais. E outra coisa, a gente apresentava a emenda, ela era aprovada pelo ministério correspondente, a pessoa teria que te apresentar um projeto lá, e depois a fiscalização da obra era feita pela Caixa Econômica Federal. Hoje, com essas emendas PIX, você pega o dinheiro, que é da União, passa direto para o prefeito, sem projeto, sem nada. O prefeito gasta lá do jeito que ele acha que deve gastar. É claro, ele presta contas. Mas depois, a grande maioria não presta contas, obras inacabadas. E o pior de tudo é a chamada emenda secreta. Você não sabe qual é o deputado ou senador que apresentou a emenda. Isso tem que mudar. Professor, pensando na gravidade, né, que é nós termos um parlamento cada vez mais decrescente em qualidade, com tanto poder em mãos, que é muito dinheiro, e obviamente que isso impacta, viu, pessoal, no orçamento lá do presidente, como impacta no orçamento do governador. Se o dinheiro vai muito para o legislativo resolver, vai faltar para o executivo. Mas pensando, professor, no próximo ano que vem, ano de eleição, teremos lá eleição para deputados federais, para senadores com 2 vagas, né, também aqui deputados estaduais, governador, presidente, mas eu quero focar na questão do legislativo. Como o senhor enxerga essa dinâmica para 2026 em relação a possível renovação, alteração, ou vai manter tudo do jeito que está? Como é que o senhor enxerga? Sempre há alteração, nunca que permanece do jeito que está. Ô Marcos Marinho, você sabe o que eu estou observando? É uma observação empírica, não é científica. É que eu sinto hoje que grande parte da população quer votar ou está interessada, prestando atenção, nos políticos tradicionais. Engraçado, dos últimos anos para cá, houve uma enxurrada de eleitos, deputado estadual e senador, na onda da polarização, na onda, por exemplo, do bolsonarismo, da polarização. A gente votava sem saber quem era, porque era de um lado, polarizado. Eu estou sentindo, é uma coisa que a gente percebe, que a política falou assim, a população falou, não deu certo. Vamos voltar aos políticos tradicionais, aos políticos que têm carreira correta. Eu estou notando isso, eu vejo a atenção e o carinho que as pessoas aumentou muito, me procuram, por exemplo, porque graças a Deus eu tenho que dizer isto. Eu tenho 40 e tantos anos de vida pública, além dos 2 mandatos de deputado federal, os 5 mandatos de deputado federal, os 2 de estadual, 5 de federal, eu fui 3 vezes secretário de Estado e nas últimas vezes secretário de secretarias importantes. Eu fui o secretário-chefe da Casa Civil
e fui secretário da CECIMA. Eu nunca tive um problema com a justiça. Nunca houve nada com a justiça. Graças a Deus. Então, isso me dá autoridade e eu vejo que as pessoas percebem isso hoje com mais clareza. Eu acho interessante até voltar um pouco no tempo, professor, porque a gente teve ali em 2018 uma eleição da bancada youtuber, né? Não sei se você vai lembrar, teve muita molecada que entrou e era só selfie o tempo todo e lacração o tempo todo, virou nada, tá, gente? Se for pegar lá os deputados que foram eleitos em 2018, da bancada youtuber, deputado, senador, virou nada e hoje na CPI a gente tá vendo que gente de youtuber demais, olha o que se presta a fazer. Aí vamos para 2022, essa perspectiva polarizada, e ou é favor ou é contra, ou torce para um ou torce para outro, mas não tem repetiu a dose. Exato. Provavelmente na próxima a gente vai ter que ter um refluxo disso. Vai ter um refluxo. Isso é um processo assim mais ou menos natural. Sim. Eu já estou sentindo o refluxo. Teve muita gente que foi eleito com grandes votações em 2022, pessoas que não têm nenhum compromisso com o público, com a sociedade. Porque eu respeito as pessoas. Isso é uma coisa, todos merecem respeito. Mas eu critico o perfil político. Uhum. Pessoa que foi eleita deputado ou senador, que não tem nenhum compromisso com as pessoas, com a sociedade. Nós, da velha e boa guarda, os políticos da velha e boa guarda, e eu me incluo entre eles, nós fomos formados para ter compromisso com o coletivo, com as pessoas, com a sociedade, e não com o interesse privado, particular. Por exemplo, tem muita gente que vai para a política, exerce o mandato, a preocupação é com os interesses dele, da empresa dele, dos negócios dele, da família dele. Se é assim, para que ele entra na política? Vai cuidar da vida privada dele. Tudo bem. Mas se ele resolve entrar na política, a representar as pessoas, o foco, a preocupação, o que ele fala, o que ele vota, o que ele age, tem que ser no interesse público, no interesse coletivo. Uma coisa que a gente até conversou aqui no programa uma vez, em relação a qual é a motivação do voto, que não a efetiva verificação de entrega. Porque se o camarada teve um mandato já, passou lá 4 anos, 8 anos, você olha a ficha dele, não entregou nada, eu acho que dá mais um mandato também, aí já é vacilo, vamos falar a linguagem dos jovens, é vacilo do eleitor. Agora, nós temos uma democracia nova no Brasil, é muito recente. A gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né? Não a polarização, a radicalização, porque eu tenho para mim é uma diferença. A polarização é boa, é positiva, ter dois lados, ter dois polos. E sempre teve, né, professor? E sempre teve. Um no governo, outro na oposição. Isso é bom. Quem tiver no governo tem que ter alguém forte para fiscalizar. Isso é bom. Isso é a polarização. Agora, a radicalização é quando você quer matar o outro. Você não aceita as ideias do outro. Você não forma os consensos. Na política tem que ser assim. Você pensa desse jeito, defende a sua posição, eu penso diferente, mas na hora de votar, você fala, cara, é assim, eu vou ceder aqui e você cede lá. Vamos fazer um consenso para que as coisas possam avançar. Essa que é a verdadeira política. E não você dizer, não, você está completamente errado, você não sei, isso que você fala não presta para nada, eu quero acabar com você. Não, aí não tem jeito das coisas avançarem nem evoluírem. Essa radicalização é ruim para o Brasil. E espero que na eleição que vem a gente supere isso. Uma coisa que a gente sempre fala no programa, professor, é que a gente tem que entender a política do possível. Tem a sua visão, tem a minha, tem o que é possível de ser realizado. Ficar de birrinha um com o outro, nem o meu nem o seu, quem padece é a população, quem sofre é a população, isso infelizmente. Eu dou um exemplo. Eu fui parlamentar nos 8 anos dos anos 90, no período em que era presidente o FHC, Fernando Henrique Cardoso. Nós fizemos uma aliança
entre o PFL, que era o partido que eu havia fundado naquela época, e o PSDB. E essa aliança, nós fizemos uma concertação, apresentamos um projeto para o país e esse projeto avançou. Na época, o PT era oposição e fazia oposição forte, positiva. Mas havia, na hora H mesmo, a gente formava consenso, grande consenso. Isso é de interesse do país. Então, vamos em frente. E fizemos grandes reformas, o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o processo de privatização do setor telefônico, privatização de outras empresas, quebra de monopólios, a reforma do Estado com a criação das agências reguladoras. Fizemos muitas coisas que avançaram no Brasil. Aí, nos últimos anos para cá, está patinando. Por exemplo, o atual governo do Lula, já tem 2 anos e meio. Tem mais 1 ano e meio só para o final. Não fez nada de estrutural. Sempre é aquele dia a dia, aquele coisa, mas nada de estrutural, de reformas. Parece que está sempre apagando incêndio, né? De reformas que podem mudar o Brasil. Agora, você sabe quem é o maior agente para essa mudança? É o eleitor, é a sociedade. A sociedade, por isso que esses debates, essa discussão é importante. E ela tem que ser levada para as ruas, para os botecos, para as padarias, para os bares, para as escolas, para toda a sociedade. Debater e discutir. E, nesse sentido, nós temos uma democracia vibrante. Sim. Eu vejo, por exemplo, hoje eu chego em lugares assim populares, diante do povo, e eles estão metendo o pau no STF, no Supremo Tribunal Federal. Isso é bom, porque prova que a cidadania está acompanhando, está interessada, está debatendo. Isso é positivo. Não, eu me recordo há alguns anos, nem tantos anos assim, se você perguntasse para alguém, sabe o nome de algum ministro do STF? Não saberia. Agora tem o time de futebol, fala os 11 que está escalado. Infelizmente, pelos erros e abuso que eles têm cometido, porque se você chegar em qualquer país do mundo, Europa, Estados Unidos, e perguntar quem são os ministros do Supremo, eles não sabem responder. Na rua não sabe. Aqui, se você perguntar hoje a possível escalação da seleção brasileira para a Copa do ano que vem, muita gente não sabe quem vai ser escalado, quem são os melhores. Mas sabe do Xandão. Sabe dos 11 ali. Sabe dos 11. Mas porque eles cometeram abusos e erros. E quando a gente fala isso, não é por prazer, não é. Nós queremos uma justiça forte, um Supremo forte, respeitado. Mas para isso a gente tem que combater os erros e abusos que ele vem nos últimos anos cometendo. Professor, o senhor já nos lembrou aqui, foi um dos fundadores do PFL, depois veio para o PSD. Fui um dos fundadores a nível nacional e estadual. Do PSD, presidiu o PSD. Aqui por muitos anos, mais de 10 anos. Pois é. E a gente está vivendo agora um contexto político de muita... Vamos falar o real. Está obscuro. Por quê? Fusão, incorporação, federação. Tem muita gente que está pensando em candidatar no ano que vem, e até quem tem mandato que não sabe para onde vai, porque não sabe quais dos partidos vão existir ainda. É verdade. Qual é hoje a posição do PSD? Para onde o PSD vai, professor? O PSD não vai fazer fusão, não vai fazer incorporação e não vai fazer federação. Ele vai continuar independente e o partido só. Então, isso é o que está no radar, isso que está discutido. Pode ser que amanhã ou depois mude, mas hoje não tem nenhuma perspectiva de... Então, ele vai ser um partido que vai continuar tentando se fortalecer, se organizar para participar da eleição de 2026, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, fazer alianças, aí sim no período eleitoral. Mas o partido vai permanecer sem
mudanças. Sem fazer coligação, coligação não. Sem fazer incorporação, fusão ou federação. Porque hoje a gente percebe que há essa dificuldade, né? Há muitos postulantes que estão aí, tá, mas eu vou para lá e se eu for para lá depois juntar com outro, aí complica a minha vida, porque ao fim e ao cabo há uma estratégia. A escolha de um partido ela é estratégia, tem que ser estratégia. Claro. Olha, esse negócio, essa indefinição vai até março do ano que vem. Aí, março do ano que vem tem que definir, porque para você ser candidato, você tem que estar filiado a um partido político. A nossa Constituição manda isso. E o último prazo para você filiar é março do ano que vem. Então, essas articulações, fusões, tem que ser feita esse ano para que março, abril do ano que vem, a pessoa possa, então, que queira ser candidato, escolher um partido e filiar nele até março. Porque 6 meses antes da eleição, ela tem que estar filiada. Pois é, mas aí a gente tem uma variável que eu acho que vale a pena de falar para a nossa audiência, que você tem o prazo para se filiar. Mas a tal das ajuntadinhas pode acontecer até antes da eleição, o que bagunça depois as chapas também. É verdade. É assim. Março é o prazo de filiação. Depois tem as convenções, que é a escolha dos candidatos, é a oficialização das candidaturas. Essa tem que ocorrer entre 20 de julho, 20 de 7 e 5 de agosto. Aí é que vai oficializar. E aí também pode haver mudanças. E aí, depois do dia 5 de julho, aí começa a campanha. Pensando em tudo isso, a gente quer saber, então, o professor Vilmar Rocha. O que pode se esperar, então, do professor para 2026? Essa é uma pergunta de $1 milhão. E vai para a PUC TV e para a nossa audiência inteira agora. Eu estou brincando porque é o seguinte, todo mundo que eu encontro, que vai no meu escritório, onde eu visito, amigos, conhecidos, me faz essa pergunta. O que é natural, né, professor? É que é natural. Eu acho extremamente natural, mas eu fico feliz, porque se a pessoa está perguntando para você, é porque ela está preocupada, que ela vê perspectiva que você vai ser candidato, ela tem simpatia por você. Fala, olha aí, muita gente, e aí, Vilmar, como é que vai ser em 2026? Então eu digo o seguinte, primeiro, mesmo estando nesse período sem mandato, eu continuei ativo na política, discutindo, debatendo ideias e tal. Hoje, por exemplo, de manhã eu já estive na Rádio Terra, estou aqui agora, tem muitos eventos, então eu estou ativo. Agora, a candidatura do ano que vem, eu quero ser candidato. Eu acredito que eu tenho ainda uma contribuição a dar à política e à sociedade. Eu preparei, eu estudei essa vida toda, participei, estou com saúde, graças a Deus. Eu quero ser candidato, desejo ser candidato, porque eu acho que com um mandato eu tenho mais legitimidade, mais autoridade, mais força para continuar discutindo, debatendo, influenciando. Então eu quero e preciso ter um mandato. Agora, o que é que você pretende candidatar? Aí vai depender quando definir esse quadro, que está indefinido. Eu gostaria de ser candidato a senador. Com 2 vagas uma possibilidade. Na eleição boa. de 2014, quando eu fui candidato para valer mesmo ao Senado, eu tive mais de 1 milhão mais de 1 milhão de votos. Eu disputei com o atual governador, o Caiado, pau a pau. Sim. E que, inclusive, muita gente atribui a eleição do Caiado a uma coisa que foi até assim, né? Juntou com o Íris, conseguiu a bênção, conseguiu. Isso foi fundamental, eles eram adversários. Sim. E a outra coisa também, se demora um pouco mais, talvez eu tinha passado. Então eu gostaria de ser senador. Só que senador, a gente sabe, é uma eleição majoritária. Depende muito das coligações, das alianças e das possibilidades. Se isso não for possível, eu também posso ser candidato a deputado federal, de novo, ter um mandato e continuar o meu trabalho político. Eu acho importante, e até bom para a nossa audiência entender, que em política há o meu desejo, há o desejo do outro, há o contexto,
E a coisa ela é muito transitória, muda muito rápido, né, professor? Às vezes o pessoal fica assim, não, mas o Vilmar tem que ser isso, não, porque o Vilmar tem que ser aquilo. Mas é porque depende da conjuntura. Não depende e às vezes só da gente, entende, né, professor? não depende só da gente, depende dos partidos, depende das outras lideranças, depende do momento, é muita ocasião, depende muito. Maquiavel escreveu o livro O Príncipe, que até hoje é um livro muito discutido, muito conhecido, e ele escreveu o livro em 1513, 13 anos depois do surgimento do Brasil, né? E ele diz que o político, para chegar ao poder e se manter no poder, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ele precisa ter virtudes, qualidades. Mas tem muita gente que não tem virtudes nem qualidade, tá lá. Isso não é a política normal, isso é ocasional, exceções. E a outra coisa é sorte. Sorte, que ele quis dizer, é no sentido assim, fatos e circunstâncias convergem e favorecem uma eleição. E outras, mesmo você tendo qualidades, virtudes, os fatos ou circunstâncias que não dependem de você conspiram contra. Não é o momento. Então, não depende da gente. Você não controla os fatos externos. Então, você tem que aceitar. Então, ao longo destes anos, eu me preparei para a política, estudei e etc. Me preparei, tive experiências positivas e tal. Bem, a partir de agora, eu continuo fazendo isso e espero que os astros, no futuro, em 2026, convirjam e me mostram uma luz, um caminho. Ó, Vilmar, candidato, o melhor para você é isso. E aí eu vou ser candidato. Mas o certo é que eu não parei. Eu não desisti, eu não joguei a toalha. Eu continuo acreditando na política, na democracia, e acho que a participação da gente ajuda, faz as coisas ir para frente, é um contributo para melhorar a sociedade. Eu acho muito boa a sua fala, professor, porque assim, é algo que eu falo direto, o pessoal que nos acompanha aqui no programa sabe o trabalho com marketing político, e eu sempre falo isso para quem nos procura aqui. Gente, se você não trabalhar, hora que chegar o momento das decisões, você não é opção para ninguém. É verdade. Então, se o caboclo parar e ficar lá, vou esperar ano que vem eu resolvo, ninguém acorda um belo dia e fala, vou ser deputado. Não é assim que funciona. Então, o professor está dando mais uma aula aqui para você que está aí querendo ser candidato e está parado o tempo esperando acontecer. Eu não tenho mandato hoje, não estou em cargo nenhum. Há muitos anos, eu estou sem mandato tem 10 anos. O último mandato meu terminou em 2015. Eu estou sem cargo em governo desde 2017, 8 anos. Hoje, essa entrevista com você é o 6º compromisso que eu fiz hoje. Ainda tem mais uns 2 ou 3 até o final da noite. Para uma sexta-feira eu já achei que tá demais. Não, mas vamos ser sinceros, também essa sexta-feira é especial, é diferente, é atípica. Não é toda sexta-feira que... Não, mas se fosse, assim, também, pelo amor de Deus, né, professor? Mas eu quero dizer para você que mesmo uma sexta-feira, hoje eu estou dando um exemplo, eu estou aí amassando barro, lutando, falando, e espero que tudo dê certo. Professor, eu fico muito feliz com a sua vinda ao programa, a sua contribuição, o seu conhecimento de política, e, obviamente, enriquece o debate, então, assim, faço votos mesmo, que o senhor continue nessa caminhada. Infelizmente, o nosso tempo ele é muito curto, mas já deixo aqui o gancho para uma próxima vinda. Acho que daqui para o ano que vem a gente tem muito assunto para falar ainda. Muito obrigado a você, ao Elias Júnior, Ezequiel, a todos que participaram aqui dessa entrevista. Estou vendo ali o meu amigo, o Léo Razuc, que me ajuda há muitos anos, foi quem marcou aqui, eu agradeço. E eu quero encerrar com uma coisa. Tem um pensamento que diz assim: o jovem tem que ter esperança e os velhos têm que ter história para contar. E feliz do jovem que não tem esperança e o velho que não tem nada para contar. Eu já tenho muita coisa para contar, porque eu já estou com 74 anos, graças a Deus, já tenho muitas histórias, mas ainda não perdi a esperança de melhorar as coisas, de melhorar o Brasil, de lutar por aquilo que eu acredito que é o melhor para a sociedade. Muito obrigado
e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu novamente agradeço. A você que nos acompanha todas as terças-feiras, muitíssimo obrigado. O debate continua nas redes sociais. Vai lá dar a sua opinião. Pegue esse programa, compartilhe com a galera para vocês entenderem mais sobre política e o que o professor Vilmar tem para fazer daqui até o ano que vem. Muitíssimo obrigado. Até a semana que vem.